Olá a todos, meu nome é Gustavo Guerreiro. Hoje a gente vai discutir um pouco o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? O que estamos presenciando nesse momento entre Rússia e Ucrânia é algo que precisa da nossa máxima atenção. Nós temos aí uma situação extremamente complexa se desenhando, e hoje eu vou tentar discutir cada elemento desse quebra-cabeça geopolítico aqui para vocês. De um lado, nós vemos uma escalada militar preocupante, com a Ucrânia realizando ataques em território russo, usando armamento ocidental avançado. Do outro, uma reação, mas também, e curiosamente, começam a aparecer sinais de que o próprio Putin estaria disposto a negociar, principalmente considerando as mudanças que podem acontecer na política dos Estados Unidos. E, assim, por que esse momento é tão crucial, né? Nós estamos vendo uma combinação sem precedentes aí de eventos. Temos uma grave escalada militar, uma alteração muito drástica aí na doutrina nuclear russa, e também, ao mesmo tempo, uma possível mudança de poder nos Estados Unidos, que pode transformar completamente o rumo desse conflito específico, né? Então, vamos analisar aqui cada um desses pontos com calma, porque cada detalhe aqui tem implicações enormes, e não só para aquela região, mas para todo o sistema internacional como um todo, né? Vejam só o que aconteceu aí nos últimos dias, por exemplo, né? A Ucrânia atacou a região de Bryansk, que fica mais ou menos aí a 150 quilômetros dentro do território russo, e não foi qualquer armamento, né? Foram usados aí os mísseis chamados ATAC-MS, que é uma tecnologia estadunidense de ponta, e isso é um divisor de águas nesse conflito, porque apresenta aí uma mudança radical na postura do Ocidente em relação a esse conflito. O presidente Biden, inclusive, fez esse anúncio de autorização de uso desses equipamentos militares, desses armamentos, durante a sua visita à Amazônia. Veja só a petulância do imperialismo estadunidense em fazer esse anúncio numa visita oficial à Amazônia. E foi seguido aí por França e Reino Unido logo em seguida, né? É interessante notar que até pouco tempo atrás o Ocidente tinha nesse conflito uma linha vermelha muito clara, que eram armamentos fornecidos à Ucrânia que só podiam ser usados em território ucraniano ou em áreas ocupadas pela Rússia. Agora, essa restrição ela caiu por terra, né? O timing desse ataque é particularmente interessante porque, nesse momento, a Rússia controla nada menos aí do que 18% do território ucraniano. Então, nós estamos falando aqui de áreas estratégicas fundamentais, como Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson e outras cidades que perfazem uma área aí de mais ou menos 110 mil quilômetros quadrados, e incluindo aquele corredor que é vital para a Crimeia, né? Então, para vocês terem uma ideia, é uma área maior do que muitos países europeus. Então, é aqui onde a situação fica mais interessante, né? Vamos dizer assim. Em meio a toda essa tensão, surge aí uma possibilidade de diálogo através, veja só, de Donald Trump. Então, Putin sinalizou que estaria disposto a sentar para conversar assim que Trump assumisse a presidência dos Estados Unidos. E isso não é uma coincidência. Veja bem, Trump tem sido extremamente crítico em relação ao apoio financeiro à Ucrânia. Não estamos querendo dizer aqui que ele é um pacificador, muito pelo contrário, né? Mas o Trump já declarou várias vezes que poderia resolver esse conflito em questão de 24 horas. É uma postura radicalmente diferente da que vemos com o Joe Biden, que tem optado por uma escalada constante. Inclusive, ele utiliza esses últimos momentos do seu governo, que foi um governo derrotado nas eleições
nos Estados Unidos para escalar essa guerra de maneira inédita. E isso não é só retórica do Trump, né? Há fontes próximas ao Kremlin que têm indicado que existe sim uma real disposição para negociação sobre o governo do Trump. Mas precisa um pouco de atenção, porque o Putin não está disposto a negociar a qualquer custo. As exigências do Kremlin são muito específicas, porque, e na verdade até bem ambiciosas, né, para o que está colocado em jogo. Primeiro, o Putin quer que a Ucrânia desista completamente de entrar para a OTAN, que algo assim, do ponto de vista russo, é uma questão de segurança nacional. E segundo, porque tem uma redução muito importante aí das forças armadas ucranianas. Então, há também a questão de que a Rússia quer garantias concretas do uso do idioma russo dentro da Ucrânia. Então, é importante até a gente recordar, durante um fórum chamado Fórum de Valdai, que foi realizado na cidade de Sochi, na Rússia, Putin foi bem direto. Ele falou que se não houver neutralidade, fica muito difícil aí imaginar relações de boa vizinhança entre a Rússia e a Ucrânia. O que a gente pode observar disso é que Moscou só vai aceitar discutir algumas áreas, como as regiões de Kharkiv e Mykolaiv, mas não vai abrir mão da Crimeia e da maior parte dos territórios retomados ao leste e ao sul. É uma posição que reflete, inclusive, a realidade atual do campo de batalha, né? Então, enquanto essas negociações ainda não se vislumbram no horizonte, Putin não ficou parado. É bom lembrar que a resposta do Putin à escalada militar foi, como é que a gente pode falar, muito dramática, né? O Putin assinou um decreto mudando a própria doutrina nuclear russa. Então, nós precisamos entender qual é o peso disso, né? Nós estamos falando do país com o maior arsenal nuclear do planeta, fazendo uma alteração fundamental em sua política do uso dessas armas. Então, agora, a Rússia, que se permite usar armas nucleares, mesmo contra ataques convencionais, depois desse anúncio de Joe Biden, ela pode fazer essa represália contra ataques convencionais se ela considerar que a sua soberania estará em risco. Então, aí não é só isso também, né? Putin estendeu essa proteção também a Belarus, que é o seu principal aliado na região. Então, é uma mudança que altera completamente o cálculo estratégico de todos os envolvidos nesse conflito. O próprio porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele veio recentemente, ele veio a público explicar essa decisão, né? Segundo o Peskov, é uma medida necessária diante dessas ameaças ocidentais crescentes, né? Não se trata apenas de uma ofensiva ucraniana, é uma ofensiva dos países ocidentais contra a Rússia. E o argumento russo faz até sentido em termos técnicos, porque esses mísseis que a Ucrânia está usando, eles dependem de toda uma infraestrutura da OTAN, né, que aí envolve satélites, envolve treinamento, envolve coordenação, coisa que a Ucrânia não tem sozinha. Então, na visão de Moscou, isso vai configurar uma participação direta da OTAN nesse conflito. E não é mais apenas a Ucrânia, né? Já é todo o aparato militar da OTAN envolvido nesse conflito, né? Assim, não sempre o foi, mas não era de forma declarada como está sendo agora. Então, se essas negociações realmente acontecerem, nós não estaríamos também partindo do zero, né? Existe um modelo que foi discutido em Istambul em 2022, se eu não me engano, que poderia servir como ponto de partida, né? A ideia central desse modelo de negociação anterior seria a Ucrânia aceitar a neutralidade, ou seja, é algo parecido com o status da Áustria durante a Guerra Fria, né? E em troca de garantias e segurança do Conselho de Segurança da ONU. Então, assim,
Só que um oficial russo fez um alerta essa semana, inclusive, que merece aí um pouco da atenção, né? Ele alertou o seguinte: como é que a Rússia vai conseguir evitar um acordo que possa, no futuro, levar o Ocidente para um confronto direto? Então, é uma preocupação que não é trivial. A Rússia tem muito presente a expansão da OTAN desde o fim da União Soviética, mesmo aí com promessas ocidentais de que isso não aconteceria. O Donald Trump, naturalmente, está aproveitando politicamente desse momento. O seu diretor de comunicações, o Steven Cheung, que chegou a dizer que o Trump é a única pessoa capaz de juntar os dois lados e negociar a paz. Mas aí vejam bem, né? Tem especialistas que têm feito análises bastante profundas sobre esse tema, como o Dmitry Sims, né? Que escreveu que é um cara que conhece profundamente essa realidade, e ele adverte que, mesmo conseguindo aí um cessar-fogo e em curto prazo, um acordo mais amplo ia ser muito difícil, porque as diferenças entre os dois lados são muito profundas e envolvem questões que vão muito além do território ucraniano. Para a gente entender realmente o que está acontecendo, nós precisamos dar um passo atrás e olhar o quadro maior, né? Desde o fim da União Soviética, o que é que nós temos visto? É uma expansão constante da OTAN em direção às fronteiras da Rússia, ignorando aí completamente os acordos informais, mas acordos feitos no início dos anos 1990. Pensem comigo aqui, em 1991, a OTAN estava a milhares de quilômetros de Moscou, e hoje está praticamente na porta da Rússia. País após país do antigo Pacto de Varsóvia foi sendo incorporado à Aliança Militar Ocidental da OTAN. A Ucrânia, nesse contexto todo, virou uma peça fundamental nesse tabuleiro. Então, não é apenas um país em conflito, é uma base avançada de interesses estadunidenses e europeus. Um ponto estratégico fundamental para conter não só a Rússia, mas a China, é utilizar a Ucrânia como ponto de lança da Aliança Militar do Atlântico Norte. Então, a Ucrânia se tornou assim, o epicentro dessa disputa, que é muito maior, que é uma disputa pelo controle da ordem mundial, se vai ser uma ordem unipolar ou uma ordem multipolar. Então, assim, para concluir, o que nós estamos vendo hoje, na verdade, é resultado de uma política que vem sendo construída há décadas, né? A OTAN foi sistematicamente aumentando sua influência no leste europeu, e a Ucrânia acabou virando, como eu falei, essa ponta de lança para os interesses ocidentais. Não dá para olhar para a questão ucraniana isoladamente, ela é parte de algo muito maior, de uma estratégia global de manutenção de hegemonia ocidental. Então, esse conflito, ele extrapola as fronteiras da Ucrânia. O que está em jogo são duas visões completamente diferentes, né? Como o mundo deve funcionar. É um mundo unipolar ou um mundo multipolar. Então, qualquer solução real vai precisar lidar com essas questões mais profundas. Não adianta pensar apenas em acordos territoriais ou em cessar-fogo temporário. Nós estamos falando aqui de uma reestruturação fundamental do sistema internacional. E a grande questão que fica será que o Ocidente está realmente preparado para aceitar um mundo multipolar? Então, eu termino com essa provocação e muito obrigado por acompanharem essa análise até aqui.